Israel era uma nação que havia sido escolhida por Deus. Era a nação da promessa feita a Abraão: vou fazer de você uma grande nação. Você vai abençoar todos os povos, todas as outras nações. Era uma nação especial porque tinha um Deus especial, um Deus único, um Deus criador do céu e a terra, um Deus criador e mantenedor de todas as coisas. E um Deus que estava próximo do povo, um Deus que se apresentava ao povo. O povo via continuamente manifestações deste Deus. Um Deus salvador, um Deus que havia resgatado o povo do cativeiro do Egito. Outra característica que fazia com que essa nação fosse uma nação especial, uma grande nação, era a sua legislação. O conjunto de leis dadas por Deus. Leis de ética, de moral, leis sociais, leis sobre os cultos, leis dietéticas com relação à alimentação, leis cerimoniais, leis com relação aos escravos, leis com relação à administração, leis sobre sexualidade, leis sobre higiene, leis sobre pureza. Conjunto de leis, um grande conjunto de leis. Bem, mas para que servia esse conjunto de leis? Vamos ver, irmãos, nós lemos ontem já o texto de Deuteronômio, no capítulo 4. Nós vamos ver agora o verso 6, exatamente o verso 6. Guardai-os e praticai-os, pois esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento aos olhos dos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão: esse povo é realmente sábio e entendido. Duas palavras aí, irmãos: sabedoria e entendimento. Sabedoria e entendimento ia se manifestar na guarda dos mandamentos. Não eram os mandamentos que constituíam a sabedoria e o entendimento, mas o que constituía a sabedoria e o entendimento desse povo, que era para ser vistos pelos outros povos, era a guarda, a observância desses mandamentos. A sabedoria estava em praticar os mandamentos, em praticar os estatutos, viver as verdades dos mandamentos. Não era uma declaração teórica, não era uma constituição que estava lá escrita e pronto, mas era alguma coisa para ser praticada. Como diz o início do verbo, guardai-os e praticai-os, porque essa vai ser a sua sabedoria. A sabedoria era praticar os mandamentos. Veja, por favor, comigo o texto da lição na página 40, da página 76. Toda a luz e a verdade não iriam fazer nenhum bem a eles, nem aos pagãos ao seu redor, se Israel não vivesse essa verdade. Portanto, repetidamente eles são chamados a obedecer, porque a obediência aos estatutos e juízos, não os próprios estatutos e juízos, era o que importava em se tratando de testemunhar ao mundo. Como que Israel poderia testemunhar, irmãos? Era levando a lei transcrita, falando para o povo vizinho: olha, essa daqui é a minha lei, essa é a minha lei, é assim que eu vou julgar as pessoas. Não, irmãos, Israel ia impressionar o outro povo, os outros povos, como praticando essa lei. Da mesma forma, nós, irmãos, como é que nós vamos impressionar aqueles que ainda não aceitaram o Senhor Jesus Cristo? É fazendo uma declaração, escrevendo lá, falando para ele assim, ó, leia os evangelhos, os quatro evangelhos. Leia e pronto, aí você vai ver quem é Jesus. Não, irmãos, nós devemos mostrar quem é Jesus. A nossa conduta deve mostrar quem é Jesus. Conhecimento teórico, doutrinas, leis e estatutos não dão testemunho. Quem dá testemunho são servos de Deus que obedecem às doutrinas, que obedecem às leis e os estatutos. Se as leis, as doutrinas, os estatutos não forem praticados, elas não testemunham para ninguém.
É a prática que demonstra a legislação. A obediência leva ao testemunho. Mas lá fala que o povo ia ser visto como sábio, como entendido. Como é que é essa sabedoria? Vamos ver, irmãos, o texto de Provérbios, capítulo 1, verso 7, um verso muito conhecido de todos. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Como é que somos sábios, irmãos, diante do mundo ou diante de Deus? Nós somos sábios quando tememos a Deus, quando respeitamos a Deus. E o texto de Salomão diz assim: é o princípio da sabedoria. É o princípio ativo da sabedoria, é o que ativa, é o que é a fonte da sabedoria, é o motivo da sabedoria, a razão da sabedoria. É o temor do Senhor. E para os crentes de hoje, irmãos, para os cristãos de hoje, deste século, o que diz o Senhor Jesus? 15 séculos depois do texto de Deuteronômio, lá no Sermão da Montanha, no livro de Mateus, capítulo 5, versos 13 a 16. Vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Ora, irmãos, para que serve o sal? O sal serve para temperar, para conservar. Mas ainda a luz do mundo, para que serve a luz, irmãos? Para esclarecer, para clarear, para iluminar, para que as pessoas possam ver. E o Senhor Jesus estava dizendo assim: vocês são o sal da terra. E vocês não podem ser insípidos, vocês têm que ter a sua função. Vocês têm que salgar, porque senão vocês não servem para nada. E vocês são a luz do mundo. Vocês, sendo a luz, vocês não podem ficar embaixo da cama. Vocês têm que ficar no lugar, na sala, para que possa iluminar todo o ambiente. E ainda em Mateus 5,16, o Senhor Jesus diz assim, para cada um de nós hoje: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Para que vejam o quê, irmãos? O seu discurso teórico, as suas doutrinas, as doutrinas que você crê? Não, irmãos, para que vejam as suas obras. O mundo vai ver, irmãos, os crentes através das suas obras. É dessa maneira que nós vamos resplandecer a luz. É dessa maneira que nós vamos cumprir o objetivo que o Senhor Jesus falou para nós. Vocês são a luz. Vocês têm que resplandecer. Resplandeçam diante dos homens. Mas para que, irmãos, que vai resplandecer? Para que vão ver as nossas boas obras? Para falar assim: olha aqui lá, como aquele crente é bom. Olha como aquele crente é sincero. Olha como ele é especial. Não, irmãos, é para glorificar a Deus. Veja como Deus é bom e ele faz com que aquele moço, com aquela moça, aquele senhor, aquela senhora, testifiquem, resplandeçam a luz através das obras. Que Deus bondoso dirige a vida desses que resplandecem a luz conforme a vontade de Deus. Que o Senhor Deus nos abençoe, irmãos, que o Senhor Jesus nos acompanhe e que a gente possa manifestar a sabedoria que é temer ao Senhor, obedecer ao Senhor, que a gente possa ter entendimento da palavra de Deus, entendimento da Bíblia Sagrada, o entendimento das doutrinas. Para quê? Para ter uma formulação teórica? Não. Para conhecermos teoricamente, mas para pormos em prática, para que os outros vejam e glorifiquem a nosso Deus, o Pai.